Tudo deu início por causa dos avanços científicos feitos por Hitler durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, seus avanços militares no sucesso da criação do míssil V2, que foi o primeiro objeto feito pelo homem a ultrapassar os 100 km de altura e chegar ao espaço. No fim da Segunda Guerra, o mundo ficou dividido politicamente em dois blocos: o capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, encabeçado pela União Soviética. Um fato marcante foi que nunca ocorreu nenhum conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria foi um conflito de ideologias, mas durante o período conhecido como a Guerra Fria, ocorreram diversos outros conflitos, como a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã e a crise dos mísseis em Cuba. Os Estados Unidos saiu na frente por ter conseguido o apoio dos principais cientistas alemães que participaram da produção dos mísseis V2, além de pegarem a maioria dos mísseis, enquanto a União Soviética saiu possuindo o principal laboratório alemão, que se localizava na Alemanha Oriental, que pertencia à União Soviética, onde os mísseis foram produzidos. Porém, antes do verdadeiro começo da corrida espacial, se iniciou a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, no qual o objetivo era possuir o exército mais poderoso. Porém, essa corrida gerou um clima de medo e ansiedade, porque no final da Segunda Guerra, apenas os Estados Unidos possuíam bomba nuclear. Porém, em agosto de 1949, a União Soviética finalizou sua primeira bomba nuclear bem-sucedida, gerando um medo ainda maior nos Estados Unidos. No entanto, a União Soviética também estava com medo de sofrer um ataque por parte dos Estados Unidos. Foi durante esse período que ambos os países começaram a pesquisar e desenvolver ainda mais os mísseis alemães, mesmo que o objetivo principal da pesquisa não fosse a exploração espacial. Ambos os países perceberam o potencial dos mísseis nessa área. Durante esse período de pesquisa, ocorreu alguns acontecimentos importantes, como a primeira foto tirada da Terra no espaço, tirada de um V2 lançado pelos Estados Unidos, e logo após isso foi desenvolvido um foguete ainda mais potente, o Redstone. Nessa mesma época, a União Soviética estava desenvolvendo sua própria versão do V2, chamada R1. Durante os testes, os Estados Unidos começou a mandar animais para o espaço a fim de estudar os efeitos da radiação nos seres vivos. Primeiro foram moscas, depois camundongos, macacos. Porém, nenhum desses animais voltaram vivos, e foi nesse momento que a União Soviética marcou um ponto a seu favor nessa corrida, enviando dois cachorros para o espaço, Taizgan e Lesk, que ambos voltaram vivos. Os foguetes nessa época não entravam em órbita, eles apenas subiam e logo depois caíam. Porém, foi nesse momento que os cientistas perceberam que esses foguetes podiam ser usados para lançar outros objetos no espaço. Nesse momento se deu o verdadeiro começo da corrida espacial. Em julho de 1955, os Estados Unidos anunciaram que iriam mandar um satélite para o espaço. 4 dias depois, a União Soviética também anunciou que iria mandar um satélite para o espaço. Porém, para realizar essa façanha, ambos os países sabiam que precisavam de mísseis mais potentes, e nesse contexto de pesquisas, surgiu o primeiro míssil balístico intercontinental, ou IBCM. A primeira a realizar essa façanha foi a União Soviética, que batizou seu foguete de R-7. E foi com esse foguete que a União Soviética saiu na frente, lançando no mesmo ano o Sputnik. O Sputnik permaneceu em órbita por 92 dias, que foram desesperadores para os Estados Unidos. Esse período ficou conhecido como a crise do Sputnik. Entendendo que a União Soviética tinha conseguido mandar um satélite para o espaço, isso demonstrava que eles possuíam mísseis mais poderosos que os Estados Unidos, que se desesperou e anunciaram que também iriam lançar seu próprio satélite. O lançamento foi transmitido ao vivo para todo o mundo, porém ele falhou desastrosamente, com o foguete explodindo no lançamento. Durante o período em que o satélite explodiu, a União Soviética já havia mandado para o espaço seu segundo satélite, junto com a cadelinha Laika, que ficou marcada na história, mesmo morrendo porque a missão foi um sucesso. Motivado pela crise do Sputnik, os Estados Unidos investiram pesado em educação a fim de produzir mais cientistas, e em 1958 eles lançaram seu primeiro satélite, o Explorer 1, que foi lançado no espaço por um foguete chamado Juno 1, pois eles ainda não possuíam o ICBM, que foi batizado de Atlas depois de sua construção. Em 1958, surgiu algo que ajudaria os Estados Unidos a superar a União Soviética na corrida espacial. Surge então a NASA, a Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica. Sendo assim, o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, que era o que gerenciava os assuntos com relação ao espaço anteriormente à NASA, se desfez. A criação da NASA não impediu que os soviéticos continuassem avançando na corrida espacial, tanto que com o programa Luna, em setembro de 1959, o foguete Luna 2 chegou até a Lua, sendo o primeiro objeto criado pelo homem a chegar em outro corpo celeste. E 2 meses depois,
eles lançaram outro foguete que orbitou a Lua e tirou as primeiras fotos do famoso The Dark Side of the Moon, ou o lado negro da Lua. E a União Soviética não parou por aí. Em 12 de abril de 1961, eles lançaram o Vostok, o foguete que levou o primeiro homem ao espaço. E o astronauta que foi até lá era Yuri Gagarin, responsável pela famosa frase "A Terra é azul". E já pelo lado dos Estados Unidos, que estavam lá atrás da corrida espacial neste momento, criaram o programa Mercury, que em 5 de maio de 1961 levaram o primeiro americano à órbita, Alan Shepard. No mesmo ano, em 1961, por meio de um discurso, o então presidente John Kennedy apoiou integralmente o programa espacial, gerando um aumento da capital da corrida espacial para os americanos. E sendo assim, isso gerou com que houvesse uma disputa de lançamentos entre os Estados Unidos e a União Soviética, sendo lançados diversos foguetes um atrás do outro, cada um tentando estar sempre à frente um do outro nessa corrida espacial. Um tempo depois, em 1965, os Estados Unidos lançaram um programa espacial chamado Gemini. E esse programa foi importantíssimo para os Estados Unidos passarem à frente da União Soviética novamente. Temos, por exemplo, a Gemini 4, que marcou o primeiro passeio espacial feito por um americano, e a Gemini 6, que marcou o primeiro acoplamento de cápsulas espaciais feitos no espaço. Porém, a mais importante foi a da Gemini 5, que estabeleceu um novo recorde de permanência no espaço, de 8 dias, que, por coincidência ou não, era também o tempo mínimo para ir à Terra e à Lua e voltar. Com essa conquista, os Estados Unidos focaram apenas em levar o homem até a Lua, e é nesse contexto que surge o famoso programa Apollo. E a corrida espacial entra em sua reta final com o programa Apollo, onde o objetivo era mandar 3 astronautas para a órbita da Lua e usar um módulo lunar para mandar 2 astronautas à superfície da Lua. Porém, a Apollo 1 foi um fracasso, onde na hora do lançamento a cápsula pegou fogo e matou os 3 astronautas que estavam dentro. Cerca de 3 meses depois, a União Soviética colocou em prática o programa Soyuz, que assim como o programa Apollo, tinha o objetivo de levar 3 astronautas para o espaço. Mas diferentemente da Apollo, a Soyuz consistia em um lançamento duplo, onde as naves se acoplariam no espaço e os astronautas trocariam de uma nave para outra. Porém, um dos lançamentos foi cancelado, sendo assim só foi lançado a Soyuz 1, onde na hora da reentrada o paraquedas falhou, matando o astronauta que estava dentro. Mesmo com o choque da morte de 4 astronautas, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética não podiam parar, pois estavam próximos demais de alcançar o seu objetivo. Os americanos fizeram outros 6 lançamentos na missão Apollo, porém todos sem tripulação. Enquanto isso, a União Soviética fez novamente um lançamento duplo com a Soyuz 2 e a Soyuz 3, com o mesmo objetivo de acoplar a nave no espaço e os astronautas trocarem de uma nave para outra. Porém, os módulos não conseguiram se acoplar e a missão falhou. Os soviéticos só conseguiriam tal feito com as Soyuz 4 e 5. Porém, a essa medida, os Estados Unidos já estavam muito à frente na corrida, com o Apollo 8, em que foi a primeira missão tripulada a ir à órbita da Lua e voltar. Após isso, com o Apollo 10, os Estados Unidos fizeram um ensaio de como seria toda a missão de chegar até a superfície da Lua. Logo, só faltava a Apollo 11, em que Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins chegaram até a órbita da Lua, onde Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram até a superfície dentro do módulo lunar e, assim, Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar no solo lunar, conseguindo com que os Estados Unidos ganhasse a corrida espacial.